Amém. Que a nossa confiança verdadeiramente esteja apenas no Senhor, né? Que verdadeiramente que o Senhor possa estar no centro da nossa vida. Vamos fazer uma oração nessa hora, antes de começarmos com a nossa escola dominical. Sejam todos bem-vindos, a graça e a paz a todos novamente. Vamos orar, que você possa curvar a sua cabeça. Em nome de Jesus, vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, te louvar e te agradecer. Porque grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, no meio daqueles que clamam pelo teu nome, no meio daqueles que dobram o seu joelho diante da tua presença. Senhor, nós queremos exaltar e glorificar o teu nome, Senhor, porque podemos estar, Senhor, reunidos em torno do teu nome, Senhor. Seja louvado e seja glorificado o teu nome nesta manhã, na minha vida, na minha casa e na vida e na casa de cada um que assiste, Senhor, em nome de Jesus, essa live. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa verdadeiramente tomar o centro, Senhor, de tudo na nossa vida, na nossa casa, papai, em nome de Jesus. Que verdadeiramente nós possamos estar conectados contigo, Senhor, como estamos agora, através da internet, Senhor. Em nome de Jesus. Que verdadeiramente nós estejamos, ó Pai, conectados contigo, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, papai. Nós colocamos as nossas vidas nesta manhã, Senhor, nas tuas mãos. Clamamos aos céus, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa vir sobre nós, esquadrinhar a nossa mente, o nosso coração. Ver se há algo em nós, ó Pai, que não te agrada, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, estarmos, ó Pai, no centro da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos sim, Senhor, sermos confrontados, exortados, corrigidos, em nome de Jesus pela tua palavra. Que o Senhor verdadeiramente fale conosco nesta manhã. Que o Senhor venha, Senhor, sobre cada um de nós, ó Pai, sobre cada um que ouve, Senhor, esta oração. Que o Senhor possa verdadeiramente vir, ó Pai, porque o Senhor não é preso em paredes, em tempo, em distância. Ó Pai, o Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo e está em todos os lugares. Nós clamamos pela tua presença santa, tremenda e maravilhosa, papai. Porque onde o Senhor está não falta nada, Senhor. Porque o Senhor é tudo, Deus. O Senhor é tudo. Pai, nós reconhecemos o teu senhorio e verdadeiramente nos achegamos até a ti nesta manhã, Senhor, porque precisamos conhecer mais de ti. Precisamos verdadeiramente estarmos alinhados, ó Pai, com aquilo que o Senhor requer de nós. Pai, em nome de Jesus, nos capacita a sermos filhos obedientes, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, verdadeiramente, Pai, descer à casa do oleiro e sermos moldados por tuas mãos. Toma, Senhor, cada um, ó Pai, que ora comigo nesta hora. Toma, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, nesta manhã, em um nome de Jesus, papai, e permanece conosco, que o teu Santo Espírito flua, que ele possa falar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amados? Eu vou colocar Ancila, beijo, saudade, glória a Deus, ai que saudade, aliás, saudade de todos, né, amados? Christian também tá aí, a minha sobrinha e todos mais. A gente fala muito da nossa família, não é mesmo? E a gente fica assim, mas nós somos aqui em família, a família da fé. Amém?
Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. E eu gostaria que nessa hora nós ouvíssemos mais um louvor, em nome de Jesus. Presta atenção nesse louvor. Amém? Ele é de 3 minutos a 4 minutos, tá? Então vamos lá, em nome de Jesus. Prestem atenção porque ele tem a ver com a nossa lição, tá bem? Eu vou virar a câmera. Amém, amados? Que nós possamos ser um vaso novo, que nós verdadeiramente venhamos a desejar isso, sermos um vaso novo, nas mãos do Senhor, nas mãos do oleiro, não é mesmo? Que nós possamos verdadeiramente estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas, né? Em nome de Jesus. Dando continuidade à nossa lição, na nossa última aula, nós estudamos sobre a raiz do medo, né? Que veio bem a calhar com a situação em que vivemos, né? Essa situação de pandemia, coisa que
creio eu que a maioria de nós nunca viveu. Né? Termos que nos afastar de quem amamos, tendo que afastar dos nossos afazeres. Creio eu que foi bem quisto essa raiz do medo, esse estudo sobre isso. Mas nessa manhã, a nossa lição, ela vai para um outro lado. Ela vai verdadeiramente no sentido de restaurados para restaurar, transformados para transformar. Por isso que foi colocado no início, né? Agora, essa música, que verdadeiramente nós possamos ser como um vaso na mão do oleiro e deixar Deus trabalhar em nós. Porque nós temos um chamado a cumprir, todos nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não é só para mim, não é só para o pastor, não é só para aquele que fala assim, não, é o pastor que tem que pregar. Não, somos todos. Todos, todos. Nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos mover o céu com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, e levar pessoas ao reino da luz. Que nós possamos verdadeiramente sermos transformados ao ponto de não levantarmos muros, mas nós sermos as pessoas que fazem ponte, que liga uma pessoa a outra, que liga as pessoas a Deus Pai, o Todo-Poderoso. Nós precisamos ser moldados para isso. E quando a gente fala de moldado e fala de ponte, a gente lembra do carpinteiro. E quem é o nosso carpinteiro? É Jesus. Nós precisamos nos entregar nas mãos dele e verdadeiramente verificar se há em nós as qualidades necessárias para sermos construidores de pontes. Nós precisamos verificar em nós se somos verdadeiramente restaurados. Verdadeiramente, se você tem algo na sua vida que ainda não foi confrontado pela palavra, você precisa deixar Deus agir, Deus entrar, porque Deus é o único que trata da nossa alma, entendem? Às vezes, nem mesmo os conhecedores, como os psiquiatras, os psicólogos, conseguem atingir. É apenas Deus. Nós precisamos ser sarados, ser curados, verdadeiramente transformados, verdadeiramente restaurados, para que nós possamos replicar o amor de Deus. Verdadeiramente ligar as pessoas ao trono da glória e da graça de Deus. Esse treinamento é para isso. É para nós, tanto eu quanto vocês, sermos restaurados, para que nós possamos auxiliar a outros na sua restauração. Nos deparamos com várias situações e questões onde nós mesmos somos confrontados. Isso é normal. Mas como discipuladores que somos, nós precisamos buscar em Deus uma direção para sermos suporte, auxílio, socorro no processo da pessoa de cura, de libertação. Nós precisamos compreender a dor do outro. Não significa que você nunca viveu, nunca passou por aquilo,
que você não possa ser empático com a pessoa. A empatia para o discipulador, ela é imprescindível. Nós queremos levar pessoas a Cristo. Nós queremos acrescentar pessoas ao reino da luz, ao reino que todos nós participamos, da sua maravilhosa luz. No entanto, nós vemos pessoas ao nosso lado que não querem, porque estão presos num sofrimento. E muitas vezes a gente não é capaz de ser esse auxílio. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós. Precisamos nos confrontar. Precisamos verificar mesmo se somos restaurados. Se eu posso falar, não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Nós conseguimos verdadeiramente falar e viver isso? Porque falar é fácil. E viver? E viver? Como é que fica? Como é que nós vamos discipular, auxiliar, socorrer, ser ponte? Se nós temos essas mazelas, vamos colocar assim. Eu preciso verificar a minha vida. A salvação, ela é individual, não é mesmo? Eu preciso verdadeiramente estar conectado com o Pai. Nós precisamos ter um olhar diferente para nós mesmos e para o outro. Esse tempo que a gente está em reclusão, né? Que a gente está limitado para sair, essas pessoas usando máscara, a gente às vezes nem identifica a pessoa, porque metade do rosto está tampado, é complicado. Então, que a gente possa usar esse tempo a nosso favor. A nosso favor. Nós possamos verdadeiramente deixar Deus trabalhar em nós. E melhor ainda, para que nós sejamos as pontes, para que outras pessoas se acheguem a Cristo. Nós precisamos reconhecer quando a vontade, o desejo na nossa vida ou na vida de outra pessoa é algo incontrolável. Que é incontrolável. Exemplo. Quando algo é incontrolável, a pessoa não consegue ficar sem. Se não consegue ficar sem, então é algo que prende, que amarra, que escraviza. Vai pegando aí. Nós precisamos reconhecer essas coisas. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne. A nossa luta não é. As nossas armas não são carnais. Elas são espirituais. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos verificar em nós e à nossa volta. Porque não é pra gente ser ponte? Se eu estou verificando na vida do meu amigo ou da minha amiga ou de um parente que eu estou vendo que a pessoa está presa nas vontades, presa no inconformismo, presa sei lá no quê, você enxerga na pessoa algo que prende. A pessoa não tem alegria de viver, a pessoa não tem gratidão. A pessoa não consegue ver Deus nas coisas. Esse momento tão difícil que estamos passando em várias as áreas, né? Olha para o tempo. O ar está mais limpo, os passarinhos estão mais barulhentos,
porque nós, humanos, estamos mais calados, mais quietos. Não tem mais tanta poluição, não é mesmo? Nós precisamos pensar sobre isso e verdadeiramente ver Deus nas coisas. Em tudo, mesmo na pior coisa que tenha acontecido para nós, Deus sempre está presente. Por mais difícil que a coisa seja, entende? Deus está presente. Então, nós podemos tirar algo de bom de toda e qualquer circunstância e situação. Mas para isso, nós precisamos estar ligados com o Pai. Se eu não estiver ligado com o Pai, eu não estou conectado. Se eu não estou conectado, eu não estou recebendo a energia. Como um aparelho está ligado na internet. Na energia, né? Enfim. Entende, amados? Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai. Esse tempo que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo, que as pessoas possam acordar para isso, para reconhecer o senhorio de Deus, para reconhecer quem é o nosso Pai. Amém? Agora eu convido vocês a abrir lá em Isaías, capítulo 58, verso 6. Isaías 58, verso 6. Eu não vou virar a câmera, porque é bem capaz de cair. Então, amados, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Amém? Então vamos lá. Isaías, capítulo 58, verso 6. Está escrito assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Nós precisamos verdadeiramente ser esses que solta as ligaduras, desata as ataduras e que auxilie o próximo a verdadeiramente ser livre, como você e eu somos em Cristo Jesus. Vamos ler outro versículo. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 5. A palavra do Senhor fala assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós precisamos. E uma das formas é o jejum. É o jejum. O jejum, ele é escolhido por Deus, por ter o poder de soltar as ligaduras da impiedade. Lembram aquela passagem? Nós vamos falar dela logo mais à frente.
aquela que eles não conseguiram tirar do moço. Lembra? Pois é, aguenta aí que nós vamos falar sobre isso. O que é uma ligadura? Né? Na verdade, é uma corrente, é uma prisão. É uma amarra. Enquanto impiedade é o pecado do coração, baseado numa raiz. Lembra das raízes que nós estudamos? Pois é. Tudo aquilo que não é vencido pela decisão da vontade, guarda isso, vontade, revela que há um julgo externo agindo sobre a vida da pessoa. Quando a vontade pessoal não está no controle das decisões. Bom, quando a gente lê isso ou ouve, logo vem na nossa mente as pessoas que não têm controle sobre si. Os viciados têm, gente? Não tem. Viciado, gente, é em tudo que você pensar aí. Viciado em bebida, viciado em jogo, viciado em droga, viciado em prostituição, viciado em televisão, viciado em... Viciado, não vive sem aquilo. Aquilo é o mais importante, ele não fica sem. A pessoa que tem alguma coisa na vida dela que tem isso, que a pessoa não consegue ficar sem, isso é o quê? Um vício. É um vício, gente. A pessoa não vive sem aquilo. E chega a tal ponto que aquilo domina a vida dela. Domina, escraviza, amarra a pessoa. Ela não tem controle sobre aquilo, ela não tem controle mais sobre a decisão dela no referente àquilo. Entende? Nós precisamos nos dobrar em jejum, em oração, pelas nossas vidas, pela nossa casa e porque queremos ser pontes. Queremos ser pontes. A gente não quer ver ninguém escravizado, a gente não quer ver ninguém preso, servindo a esse mundo. Nós queremos ver pessoas o que aonde? No reino. Como eu, como você, como nós. Nós queremos pessoas vivendo verdadeiramente. Não é sobrevivendo, não. É tendo uma vida real em Cristo. Fácil? Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. A palavra do Senhor ainda fala assim. O que Jesus falou? Para a gente ter o quê mesmo? Aquele negócio, aquela palavrinha assim, ó. 2 palavrinhas, né? Bom ânimo. A gente precisa ter bom ânimo para vencer as coisas. E para a gente ter bom ânimo, a gente tem que ter um outro negocinho que chama esforço. Nós precisamos nos esforçar. Nos esforçar para ter bom ânimo, para nos manter na presença de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós precisamos ter o olhar de amor para o outro, para sermos essa ponte. Entende? Lá em Mateus 17, de 14 a 21, os discípulos questionaram a Jesus por que não conseguiram expulsar um demônio do jovem lunático. Então Jesus disse que há situações específicas e há castas de demônios que só seriam subjugados, só sairiam debaixo de muito jejum e oração. Quando a pessoa está debaixo desse domínio, principalmente das suas vontades, é a hora de lutarmos.
é a hora de lutarmos. O discipulador, eu e você, nós precisamos ser essa pessoa de fé viva, genuína e verdadeiramente atuante, para que nós possamos ser essas pontes de acesso para verdadeiramente auxiliar a pessoa, ou até mesmo a si próprio, a se libertar do cativeiro que está. Nós precisamos crer que o poder de Deus quebra todo o jugo. Todo o jugo. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Sobre as suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados, curados, transformados, regenerados. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos saber quem nós somos em Cristo. Nós estamos falando de identidade. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe? Pense sobre isso, leia sobre isso, estude sobre isso na palavra de Deus. Qual a nossa identidade como cristãos, como filhos de Deus? Amém? Se a gente for entrar por este viés, nós vamos ficar aqui o dia inteiro. Aí já viu, né? Nós precisamos saber quem somos em Cristo. Em Cristo. A pessoa que vive no vício, como eu já disse, né? Do adultério, da pornografia, da altivez, do orgulho, da religiosidade, enfim, tudo aquilo que domina a pessoa. Deixa de verdadeiramente de viver, né? A pessoa passa a sobreviver. Quando deixa o controle das vontades e dos desejos dominar a sua vida, essa pessoa, ela vive apenas em prol da sua vontade, do seu desejo. Isso que domina a vida dela. Essa pessoa, ela está presa. Ela está presa. E quando a gente fala de vontade, de desejo, nós estamos falando do campo da mente. Quando a gente fala de mente, a Bíblia fala de coração. Então liga uma coisa com a outra aí. O inimigo, quando ele consegue estabelecer uma base de controle na nossa mente, somente Deus pode demolir essa fortaleza. Porque as batalhas em que vivemos, as pessoas costumam dizer que as batalhas espirituais, os ataques espirituais que sofremos, que vivemos, enfim, elas são tidas no campo da mente. Ou seja, então você luta principalmente com você mesmo. Então cuidado com o que os seus olhos veem, com o que sua boca fala, com o que o seu ouvido escuta. Entendem? São mecanismos, tudo ligado aonde? À nossa mente. O que você está lendo? O que você está estudando? Você está aproveitando esse tempo ocioso em casa, que a gente não fica ocioso coisa nenhuma, a gente trabalha dobrado, triplicado, enfim, sangue de Jesus. O que nós precisamos fazer? Nós temos que achar tempo. Nós temos que achar tempo para estudar aquilo que preenche a nossa vida, verdadeiramente.
que vai blindar a nossa mente. Eu preciso de armas e de condições de reputar, de negar algum pensamento que venha. Ou então até mesmo o que a gente escuta, porque misericórdia o que a gente tem escutado nas TVs. Eu vou contar uma coisa só para vocês. Eu não estou mais assistindo jornal. Não estou assistindo mais nada disso aí. Quando entra esses horários eu vou fazer outras coisas. Eu assisto muito pouco. Mas quando eu assisto eu dou preferência para filme. Às vezes dou uma olhada nas novelas. Mas é pouco. É pouco. Porque os nossos olhos são a janela da nossa alma. Então aquilo que você está olhando muito, está dedicando muito, cuidado. Verdadeiramente isso está te levando a Deus? Está te conduzindo a Deus? Ou está distanciando você de Deus? A gente precisa cuidar da gente. Porque Deus nos chama para sermos pontes. Se a gente for uma ponte frágil, quando a pessoa chegar no meio da ponte, o que vai acontecer? Cai você e ela. Cai a ponte e cai a pessoa que você está auxiliando, que você está ajudando, que você está tentando verdadeiramente discipular. Então, por isso que quando a gente fala de treinamento de discípulos e mestres, nós estamos sendo forjados, sendo trabalhados. Somos nós. Não é o fulano, não é o ciclano, não é o Bertrano, não é. Sou eu. Sou eu que estou em treinamento. Sou eu. Não é o fulano que está dando aula, não. No caso que eu. Não, eu estou no mesmo balaio que todo mundo aí. Eu apenas estou transmitindo, falando. E não pensem vocês que nós também, que eu, né, não tenho confronto. Claro que eu tenho. Claro, nós somos humanos. Nós somos humanos. Nós precisamos compreender que em nós, a palavra diz que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Então a gente tem que fugir de toda a aparência de pecado. Eu não sei o que é aquilo que te mais chama atenção, brilha. Não sei. Só você sabe. Então, quando a gente participa de um treinamento, de um discipulado como esse, nós somos confrontados. Somos nós. Não é o outro, somos nós. A mudança, ela está em mim. Dentro de mim. Dentro de mim. Se as coisas estão todas desorganizadas exteriormente, comece a organizar o exterior e organizar o interior. Eu sou muito chata com essas coisas de limpeza, de organização. Eu sou chata com isso. Mas sabe por quê? Eu acho que eu nunca falei isso. Porque eu represento Cristo. Eu represento Cristo. Quando uma pessoa chega na minha casa, a minha casa, ela é uma representação do reino. Como é que tá a minha casa? Minha casa física. Limpeza, organização, ordem. O ambiente da casa. Tudo isso. E eu faço isso já há muito tempo. Às vezes até recebo algumas críticas que dizem que eu limpo muito, mas eu não acho. Não acho não. Vou contar só pra vocês. Enfim. Eu recebi algumas pessoas na minha casa e a pessoa, quando chegou aqui em casa, falou assim pra mim: nossa, Nara, eu sempre
observei a sua casa. Já é a segunda vez que eu venho aqui, mas eu fico admirado. Eu falei assim, meu Deus, o que essa pessoa vai falar, né? Sabe o que ele falou? Aqui é tudo limpo e muito organizado, né, Nara? A gente percebe a limpeza e a organização. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E eu trabalho mesmo para isso. Porque o reino dos céus tem ordem, tem limpeza, tem organização. O nosso Deus é um Deus de ordem. É um Deus de organização, de padrões. Nós precisamos estabelecer isso dentro de nós e no nosso exterior, à nossa volta. Nós precisamos ter esse olhar diferenciado. Porque isso também é uma forma de discipular. E eu uso isso para discipular. Porque quando você encontra uma pessoa que está com uma vida toda desarranjada, como é que você vai levar essa pessoa para Cristo? Pensa nisso. Pensa nisso. Aí eu começo pelo trivial. Estou falando algo que é de mim para vocês. E que verdadeiramente eu percebo que tem surtido efeito. Então é algo que Deus me concedeu e que eu estou repartindo com os amados. Então pensa sobre isso. Você como discipulador, como é que tá? Como é que tá o exterior? E principalmente, como está o seu interior? O que você tem se alimentado? Com o quê? A sua fé verdadeiramente é uma fé viva, é uma fé ativa. Verdadeiramente você consegue identificar, às vezes, algo que vem na sua mente que não é do Senhor. Você tem conseguido blindar, ou como está lá em Efésios, capítulo 6, que fala sobre o capacete da salvação. O capacete, ele serve para guardar a mente, a nossa mente. A nossa mente. A nossa mentalidade. Deus, ele é capaz de transformar até a maneira do nosso raciocínio. Gente, quando você se dobra verdadeiramente, Deus entra até nisso. Até nisso. Deus verdadeiramente nos molda. A nossa maneira de agir, de pensar, de falar. Mas você tem que deixar. Você tem que deixar. Entende? Tem que deixar. Mas, né? Enfim. Dentro disso tudo que nós estamos falando, nós vamos falar de 3 bases, tá? 3 bases. Essas bases, elas vão identificar em nós, nos auxiliar para sermos essas pontes. São 3 bases, tá? Que vai nos auxiliar no processo de cura, no processo de libertação. Quando a gente fala de libertação, gente, não é libertação enfim, é libertação no sentido que a sua vontade não pode ser contaminada, enfim, com desejos que te levam para o inferno. É isso. Não adianta, não tem outro jeito de falar isso não, gente. Nós precisamos identificar isso. O que te afasta de Deus? Qual é o pecado? O pecado tem nome. Não é pecado. O pecado tem nome. Pecado do adultério, pecado da fornicação, pecado da prostituição, pecado da pornografia. Pecado. É pecado, gente. Pecado sabe do quê? De não dar dízimo. Pecado. Pecado.
Porque como é que Deus vai blindar a sua vida se você não é dizimista? Se você não dá, se você não devolve para Deus aquilo que é de Deus, você está roubando a Deus. Não sou eu que estou falando, está na palavra, gente. Está na palavra de Deus. Aí você gasta os tubos do dinheiro com farmácia, com isso, com aquilo outro. Mas para devolver para Deus, que cuida da sua vida, cuida da minha vida, zela por tudo. Ó. Não tá nem aí. Entende? Nós precisamos verdadeiramente estarmos conectados com Cristo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E eu falei de uma área que geralmente a pessoa faz até assim quando você fala de dinheiro, né? Faz até assim. Até trava. Morde os dentes. Enfim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, ele não precisa de dinheiro. Mas ele precisa que nós sejamos obedientes para ele cumprir o que ele disse lá na palavra dele em Malaquias 3. Que era para a gente fazer prova com ele. Se ele não derramaria dos céus bênçãos sem medidas. Não está escrito dessa forma, mas eu estou parafraseando. Entende, amados? E tem pessoas que têm tanta dificuldade em devolver para Deus o que é de Deus. Ai, como é que eu faço isso? Como é que eu não tenho dinheiro? Ai, né? Nós estamos falando de dízimo. É devolução para Deus. Para que Deus verdadeiramente possa te dar aquelas medidas recalcadas, sacudidas e transbordantes, porque só Deus sabe os pensamentos que tem a meu respeito e ao teu respeito. Somente Deus. Nós precisamos ser obedientes em tudo. Não adianta o discipulador, como eu e como você, que estamos em treinamento, não adianta. Eu falei, eu não aceito dízimo. Eu não concordo com dízimo. Misericórdia, amados. Então, se você não concorda, eu sugiro a você que marque um gabinete com o nosso pastor, que ele vai tratar exatamente desse assunto com você. Ou se você quiser também falar comigo, fique à vontade. Nós precisamos compreender o que é verdadeiramente ser obediente. Obediente é obediente em tudo, não é pela metade. Não existe pela metade. Para Deus, não. Ou você é, ou você não é. Gente, perdão, estão ligando para mim, eu vou recusar aqui. Oh, meu Deus! Até isso acontece, né, amados? Ai, perdão, viu, gente? Então, nós precisamos compreender essas coisas. Nós precisamos, porque nós vamos ser as pontes. Nós vamos levar pessoas, conduzir pessoas, ensinar pessoas. Entende? É nesse sentido. Meu Deus, e continua, gente, misericórdia. Senhor da glória. Vamos lá, continuando então. Há 3 bases para que aconteça a cura e a libertação. Libertação até mesmo dos achismos, porque tá cheio de pessoa que só acha. Só acha, eu penso, eu acho, eu vejo. Amados, nós precisamos ser obedientes. Então, a resposta é: o que a palavra de Deus diz a esse respeito? O que Jesus faria no meu lugar? Eu preciso orar a esse respeito. Eu preciso começar a fazer dessa forma. Entende, amados? Que é uma forma de blindar a minha mente. É uma forma de blindar a minha vida. É uma forma de eu mostrar Cristo. Entende?
Então, voltando para cá, nós vamos ter essas 3 formas, tá? As 3 bases. Ou seja, o que é base? Base é uma sustentação. Amém? A nossa rocha é o Senhor. Nós estamos baseados em Jesus Cristo. Amém? A primeira obra, ou a primeira base, que nós temos que ter como discipuladores, é a obra da cruz. Bom, o que seria essa obra da cruz? Nós somos justificados, reconciliados através da cruz. Jesus Cristo morreu pela minha vida, pela sua vida e pelas tantas vidas que clamam pelo teu nome. Nós fomos justificados. A humanidade e sua culpa e natureza pecaminosa, nós fomos justificados. E dessa maneira, nós fomos reconciliados com o Pai. Nós somos apenas justificados por meio do sacrifício de Cristo. A única forma que nós temos de ser justificados é dessa forma. E também a nossa reconciliação com o Pai se dá através disso, do sacrifício de Jesus, da obra da cruz, do aceite de Jesus Cristo por morrer por mim, por você, pelos nossos pecados. E isso, com essa reconciliação, com essa justificação que temos, nós temos um laço com Deus. Nós temos uma filiação. Nós somos filhos de Deus. Nós temos amizade com o Pai. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Mas você precisa crer nessa obra verdadeiramente. Crer nessa obra. E saber explicar sobre ela para as pessoas às quais você está tentando conduzir a Cristo. Como é que está a sua vida com relação a isso? Verdadeiramente você se sente justificado? Verdadeiramente você se sente reconciliado com Cristo? Essa é a questão. Eu convido aos amados a abrir lá no livro de Romanos. Depois vocês leem, tá? Para mim não ficar muito extenso a aula, ficar ruim. Leem Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11, tá? Leiam, que a gente vai estar... tirei alguns versículos aqui, eu vou falá-los. E vocês leiam em casa, com calma, tá? Romanos, capítulo 5, do 1 ao 11. E eu tirei alguns que eu vou ler aqui agora, amém? Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, fé em quem, gente? Na obra da cruz, em Jesus Cristo. Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí mais para baixo, lá para o 9, mais ou menos, até o 11. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, o sangue de Jesus Cristo, né, amados? Seremos por ele salvos da ira.
Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Nós somos verdadeiramente reconciliados com Cristo. Nós saímos do império das trevas e fomos para o reino da sua luz. Nós saímos de um lugar onde há um domínio maléfico e fomos para o reino da sua luz, onde há verdadeiramente Cristo, a luz. Nós somos esses que foram conectados verdadeiramente. Estou falando de uma forma um pouco diferente, porque sei que falo para pessoas que não têm o conhecimento que muitas vezes nós temos. Então, às vezes a forma de falar atrapalha o entendimento. Então, eu estou falando de uma forma que alcance o maior número de pessoas e que fique claro para as nossas vidas o que é verdadeiramente a justificação através da cruz, porque Jesus Cristo morreu. Ele morreu por mim, por você. Nós somos justificados por causa disso. Nós se tornamos justos por causa dele. Os nossos pecados estavam sobre ele. Ele levou os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões. Nós somos reconciliados com Cristo através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido naquela cruz. Nós precisamos ter essa certeza e essa convicção dentro de nós como discipuladores, para que cada um possa explicar aos seus discípulos o que é a obra de Cristo, o que é verdadeiramente a cruz para nós que cremos em Cristo. Por isso que é a obra da cruz. Amém, amados? Esse é o primeiro tópico, é a primeira base. Nós precisamos compreender isso, porque, como já disse, nós estamos em treinamento. Nós estamos sendo treinados. Amém? Depois você leia na sua casa. Aliás, vocês já estão em casa, esqueço disso, amados. Depois leiam Colossenses capítulo 1, do 20 ao 23. Amém? Deus ofereceu seu Filho Jesus como sacrifício de sangue para satisfazer sua própria justiça. Presta atenção. Pois Deus não poderia deixar impune nossa maldade, a maldade da humanidade. Por sermos incapazes de deixar as amarras do pecado e pela nossa condição carente de um Salvador, e um Salvador que tenha um amor imensurável, capaz de dar vida por nós. Deus já havia elaborado um plano de salvação para levar as nossas culpas, revestindo-nos com uma nova natureza, uma natureza santa. Nós vivemos em processo de santificação. Cada dia eu preciso me aproximar mais do Senhor. A cada dia a minha carne tem que ser menosprezada. Os desejos, os anseios, tudo aquilo que está lá em Gálatas, que vem antes do fruto do Espírito. Pois é, aquele trem era tudo que está lá. Gálatas 5. Leiam. É tudo isso que tem que estar, fora da minha vida, da sua vida, porque a gente
tem que viver em processo de santificação. Porque no Evangelho, na palavra de Deus, é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. É pela fé. E como está a sua fé? E ainda está escrito assim, Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Então, não olhe para as circunstâncias, para as dificuldades. Não olhe até mesmo para você de uma forma pejorativa, não. Porque você é um discipulador. Nós precisamos verdadeiramente seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos, cada um de nós, precisamos ser pontes. Ser pontes, ligar pessoas a Deus. Falar de Cristo, falar do amor dele. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Nós precisamos. A obra da cruz diz respeito a quem somos e quem podemos ser em Cristo. Somente pela graça, que é o favor imerecido de Deus. Somente pela graça eu me achego. Eu digo que posso é pela graça. Não é e nunca será por nada que fiz ou farei. Não é. É pela graça. Eu não preciso verdadeiramente acreditar na força do meu braço. Eu tenho que acreditar em Cristo. Eu tenho que crer de uma forma sobrenatural. A minha fé tem que ser uma fé atuante. Atuante. Para que eu possa ser a ponte entre aquele que está sofrendo e Cristo, que nos leva para a salvação. Eu preciso disso. Lá em Gálatas 6,14 fala assim: senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Amados, depois vocês meditem sobre esse versículo. Crucificados para mim, o mundo está crucificado para mim, e eu estou para o mundo. É aquilo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. A minha fala não é minha, mas é a fala de Cristo. O meu pensamento não é o meu, mas é o pensamento de Cristo. Eu resplandeço o bom perfume de Cristo. Amém, amados? É de fé em fé. Amém? É de fé em fé. Em Cristo Jesus, pela obra da sua cruz, nós somos livres. Lá em 1 Pedro 2,16 fala assim: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos livres, mas nós estamos a serviço do Rei. Nós estamos a serviço do Rei. Nós temos paz. Ele veio e anunciou paz, que estava longe, e paz aos que estavam perto. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus,
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus como pedra angular, aleluia, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa palavra está em Efésios, capítulo 2, verso 17, depois do 19 ao 22, mas leia ele todo, em nome de Jesus. Cristo Jesus, é através dele que nós somos capazes de amar. Amar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Jesus Cristo nos ensina a amar. Através da obra da cruz, nós somos livres, nós temos paz e temos uma capacidade de amar, que é um diferencial. Por isso que nós somos discipuladores. Amém? Eu vou terminando por aqui a nossa aula de hoje, porque já tem um tempinho que nós estamos aqui. Na nossa próxima lição, nós vamos voltar com ainda essas 3 bases, né? Hoje foi a primeira, a obra da cruz. A segunda, que será na próxima aula, fala da conclusão do passado. Que é preciso você verdadeiramente deixar o passado no passado. Aquilo não pode te machucar, te ferir, enfim. Na nossa próxima lição a gente continua falando sobre isso. Amém, amados? Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida, a sua casa, tudo aquilo que está sobre a sua mordomia, que você tenha saúde, que você tenha uma fé atuante, que verdadeiramente o Senhor resplandeça sobre você o seu brilho, a sua força, a sua santidade, a sua beleza, que verdadeiramente você possa estar conectado com Cristo 24 horas. Amém? Porque Deus dá aos seus enquanto dormem. Mas aqueles que estão conectados, aqueles que estão unidos, juntos com Ele. Amém? Vamos orar nessa hora em nome de Jesus. Antes da oração, logo mais nós teremos o nosso culto. Que você possa estar presente conosco na live junto com o pastor, com a família pastoral. Em nome de Jesus, às 19 horas. Né? Seguimos com a nossa programação normal através da internet nas terças-feiras, Amém? Em nome de Jesus, verdadeiramente, que o Senhor possa continuar atuando em nós e através de nós, como discípulos do Senhor. Amém, amados? Eu gostaria de fazer um lembrete também do aniversário da nossa igreja. Que você esteja orando, né? Pela nossa igreja, pela nossa comunidade de fé. Você que mora longe, você que não faz parte do corpo aqui, mas nesses dias você está sendo corpo conosco. Que você também possa estar orando para que a Igreja Metodista em Betim se firme cada vez mais na pregação da palavra, para que nós possamos ir para fora, para verdadeiramente sermos pontes nas vidas das pessoas, em o nome de Jesus. Amém, amados? Vamos orar e vamos finalizar. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, diante da tua presença, Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nesta hora. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor manteve essa internet. Obrigado, Senhor, porque nós conseguimos finalizar uma parte desta lição. Nós queremos te louvar e te agradecer por cada vida que assistiu e também que assistirá, Senhor, este ensinamento. Que tudo aquilo, ó Pai, que eu não tive capacidade e conhecimento de explicar e de falar, que o teu Santo Espírito, Pai, possa atuar nessas vidas em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Toma, Senhor, este dia, mais uma vez eu te peço, nas tuas poderosas mãos. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha em nós, ó Pai, como um oleiro, Senhor. Trabalha no barro, fazendo aquele barro se tornar um vaso. Em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que o Senhor possa verdadeiramente atuar nas nossas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja sempre presente conosco. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir esse louvor. E assim que acabar, eu termino a live. Em nome de Jesus, simplesmente vou desconectar, tá, amados? Não volto mais em oração. Vou virar a câmera. Deus abençoe a todos. Eu vou finalizando por aqui. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Deus Pai, o Todo-Poderoso.